Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nunca vou esquecer o dia em que a gente se conheceu. Até porque foi um momento meio constrangedor para mim. Estávamos no ligeirão, indo para o centro. Aí do nada o motorista pisou no freio com tudo. E eu, como não estava esperando, distraída, né, pelo fato de estar em pé, perdi o equilíbrio. E fui com tudo para cima daquele rapaz. Se não fosse ele, sabe, estar ali bem diante de mim, do meu lado, eu teria dado com a cara no chão. Ainda bem que ele estava ali. E estava seguro, né? Segurando firme ali no... Por isso é que eu não caí. Não fosse por ele, teria caído com tudo. Pensa na vergonha. Ficamos assim com os nossos rostos praticamente colados. Mais do que isso, cheguei a abraçá-lo, na tentativa de me segurar em alguém, né? Aliás, não fui a única, até porque ninguém esperava por aquela parada brusca. Toda sem jeito, dei um sorrisinho assim meio amarelo e pedi desculpas, né? Ele naturalmente entendeu a situação. Tratei de me recompor do jeito que dava e voltei ali para o meu lugar. Só que o detalhe, teve um momento depois, eu ainda, toda constrangida, dei uma olhadinha assim para o lado onde ele estava e percebi que ele estava olhando fixamente para mim e com meio sorriso. Não sei o que me deu, mas retribuí o sorriso e tratei de desviar o olhar. Mas sabe aquela sensação que bate quando parece que você está sendo observado por alguém? A todo momento me batia essa sensação. Aí eu dava uma disfarçada, olhava para o lado e adivinha. Lá ele estava olhando para mim. Confesso que fiquei até meio incomodada. Porque a gente nunca sabe, né? Quais são as intenções da pessoa. Tudo bem que era um rapaz assim bem apessoado, parecia muito bem educado, mas tem muita gente no mundo com segundas intenções e que se escondem, né? Atrás de um sorriso, um rosto bonito. Lembro que quando chegamos à Praça Carlos Gomes, desci do ônibus e assim que saí da estação Tubo, ouvi alguém falando, assim, do meu lado. Motorista louco, né? Você não se machucou, né? Era ele, o rapaz com quem me amparei naquele ônibus. Concordei, procurando ser gentil, né? E ele foi me acompanhando, assim, puxando assunto. Quis saber meu nome, se eu estava indo trabalhar. Falei que não, que na verdade tinha combinado com uma amiga. Ela estava me esperando ali na Rua 15, bem do ladinho do chafariz. O nome dele, Mateus. E sabe, naqueles poucos minutos que durou a nossa conversa, deu para ver que era um cara bacana. Sem contar que não dava para esconder, um rapaz bonito. E ele me acompanhou até o chafariz. Quando chegamos, minha amiga já estava lá me esperando. A gente então se despediu. Ele falou que tinha adorado me conhecer e ainda perguntou: não me leve a mal, mas por acaso você tem namorado? Não tô namorando. Bom, então me passa teu número. Só pra gente não perder o contato. Gostei tanto de te conhecer, te achei tão simpática. Como amigos, claro, né? Minha amiga estava ali do lado, só observando a cena. Com aquela cara assim de curiosa. Ela naturalmente escutou o Mateus pedindo meu número, né? E começou a sinalizar assim, como que me incentivando a lhe passar. E acabei fazendo aquilo que ele pediu. Ele salvou o número na agenda dele e disse que depois me mandaria um oi. E ainda antes de ir embora falou: você é muito bonita, sabia? Meu rosto deve ter pegado fogo naquela hora, porque eu senti o calor. Devo ter ficado muito vermelha, de tanto que a minha cara esquentou. E depois que ele se foi, a minha amiga não parou de fazer perguntas. Queria saber quem era o rapaz, onde que a gente tinha se conhecido, para resumir.
Ele de fato mandou mensagem naquele mesmo dia. Também achou meu perfil nas redes sociais. Mandou convite de amizade e a gente começou a se comunicar. Até que um dia marcamos um encontro. Era um rapaz assim, além de bonito, como eu já disse, muito atencioso, muito... Sabe, porque eu nunca gostei de homem, assim, muito atirado, mas ele não era. Embora já tenha me pedido um número, já no primeiro contato, era muito educado, sabe? O jeito, os gestos, as palavras. E era tão carinhoso, sabe? Isso acabou me conquistando. Quem diria que aquela trombada no ônibus fosse resultar num namoro? Era para ter sido um acontecimento banal, mas acabou nos aproximando de tal modo que depois do terceiro encontro, a gente começou a namorar. Mesmo não estando ainda, sabe, apaixonada, morrendo de amores, eu resolvi aceitar porque a companhia dele me fazia bem. Achei que valia a pena fazer uma tentativa. Repito, ele sempre muito romântico, muito carinhoso. Aliás, bem ao contrário de mim. E eu digo isso porque tenho consciência de que eu tenho um temperamento assim, meio diferente. Sempre fui meio geniosa, exigente, até orgulhosa. Sempre fui o tipo de pessoa assim que leva as coisas assim, muito duras. E desde o começo, coitado, ele passou alguns maus momentos na minha mão. Porque mesmo ele sendo carinhoso comigo, eu era exigente demais com ele. E às vezes até meio teimosa. Quando ele queria fazer uma coisa e eu queria fazer outra, por exemplo, eu quase sempre bati o pé. E ele acabava sempre cedendo a meu favor. Eu sempre fui assim. Não comecei com ele, não. E o fato de ele ceder, claro, o fazia ganhar pontos comigo. Só que por conta desse meu jeito, pelo menos eu acho que foi por isso, sua mãe não foi muito com a minha cara. Porque achava, sabe, que eu tratava o filho dela de um jeito... Desde o começo, eu senti que ela não gostou muito de mim. A gente percebe, né? Na cara da pessoa. Mesmo assim, a gente não brigou, não houve nenhum contratempo. Digamos que ela ia me engolindo. O que complicou mesmo foi que tivemos eu e ele, o Matheus, uma discussão muito feia. E foi lá na casa dela. Logo nas primeiras vezes que ele me levou lá. E a mãe dele viu. E eu senti que ela ficou assim meio com o pé atrás comigo. E depois disso, toda vez que eu ia lá, eu sentia que ela não ia muito com a minha cara. Não ficava satisfeita com a minha presença. E a verdade é que aos poucos, eu comecei a me sentir pouco à vontade naquela casa. Até porque não gostava de ver a minha sogra me olhando, né, atravessado. Eu sabia que era uma pessoa difícil de lidar. Sempre fui, repito, geniosa. Mas apesar disso, nunca achava que estava sem razão. Eu era, na verdade, sempre fui o tipo de pessoa que não gosta de dar o braço a torcer, mesmo estando errado. Isso eu preciso admitir. Por isso eu sei que colaborei com aquela antipatia que ela tinha comigo. No dia do aniversário do Matheus, a gente acabou se desentendendo, eu e ele. E como foi uma discussão assim, à vista de todo mundo, adivinha? Ela tomou as dores do filho. Logo quando a gente começou a discussão. O que até é natural, né? Mãe é mãe. Mas é claro que eu não gostei. De repente ela se meteu no meio da conversa e veio querer me dizer umas coisas que eu não gostei. Acabou em bate-boca. Ela me disse coisas que, repito, eu não gostei. E quando eu também levantei para 10,
Ela veio com tudo pra cima de mim. Escuta, quem você pensa que é, hein, menina? Pra falar comigo aqui nesse tom, dentro da minha casa? Você é muito mal educada, sabia? Você não pode tratar meu filho desse modo. Ela me falou aquilo e falou alto. Depois olhou para a cara do filho e disse que não sabia o que ele tinha visto em mim. Mais do que isso, falou, entre outras coisas, que eu era arrogante e insuportável. Aquilo acabou com a festa de aniversário dele, é claro, né? Quer dizer, nem era festa. Tinha um bolo, uns salgados ali, mas uns parentes. E no fim, aquele clima azedo acabou estragando tudo. Fazia 10 meses que estávamos namorando. E eu botei um fim em tudo ali mesmo, depois que aquela mulher me disse aquelas coisas. Terminei com ele, mas na frente de todo mundo. Já que sua mãe falou que você merece coisa melhor, que eu sou arrogante, vai procurar essa coisa então, viu? Porque pra mim chega, tudo acabado entre nós. Saí pisando duro. E ele naturalmente foi atrás. Débora, peraí, onde você vai? Vamos conversar. Tem mais nada pra conversar. Vai lá, fica na barra da saia da tua mãe, vai. Insuportável é ela, aquela bruxa. É claro que não era o que eu queria. Claro que não era. Gostava dele. Mas de pirraça, por orgulho, acabei botando um fim no nosso namoro. Estava com muita raiva. Raiva da mãe dele. Vontade de pegar aquela mulher pelo pescoço e torcer. Insuportável era ela. Só eu sei a minha raiva. Tudo bem que era mãe dele, mas não tinha nada que se meter na nossa discussão. Ele me ligou um monte depois. Mandou mensagem. Mas além de não atender, de não responder, acabei bloqueando o nome dele. Fui embora para casa chorando, morrendo de raiva daquela mulher. Depois, naturalmente, passado o calor do momento, o desbloqueei. E ele então me ligou. Conversamos, mas não deixamos nada acertado. A gente só conversou. Ele queria reatar, mas não sei, eu pensei, como que a gente vai voltar a namorar? Sendo que a mãe dele é essa pessoa ridícula. Ela tinha deixado bem claro que não me aceitava. Que eu não servia para ele. De que modo que a gente podia ficar junto? Aí ele apareceu de surpresa na minha casa. E nesse dia eu fraquejei e a gente acabou se beijando. Eu gostava dele. Naquelas alturas, já estava até apaixonado, de modo que não conseguia existir. Ele só falava uma coisa. Vamos reatar, Débora. Não vão deixar ninguém atrapalhar o nosso namoro. Ela é tua mãe, Matheus. De que jeito que você quer que eu haja? Você é filho único ainda, o queridinho da mamãe. Ela nunca vai me aceitar. Desde a primeira vez que eu botei os pés na tua casa, que ela já me olhou atravessado. Tá, mas deixa minha mãe pra lá, a gente resolve isso depois. E o importante é que eu te amo, e eu sei que você me ama também. Nessa hora eu olhei bem firme nos olhos dele e num impulso falei aquilo. Sei lá de onde que eu tirei aquela ideia. Tá certo. Eu aceito voltar com você. Só que não quero mais ser só tua namorada. Se for pra gente voltar, Matheus, eu quero ser tua noiva. Noiva? Você tem certeza? Claro que eu tenho. Quero voltar lá na tua casa, mas de cabeça erguida, em grande estilo. Quero só ver a tua mãe olhar na minha cara e dizer que eu não sirvo pra você. Ela vai ter de me engolir. Claro que foi um pouco de pirraça da minha parte.
Porque eu queria que aquela mulher percebesse que não podia ficar dando pitaco no nosso relacionamento, muito menos controlar a vida do filho, ou me tratando daquele modo. Queria ver se ela ia manter aquela crista quando soubesse que a gente tinha noivado. Exigi que ele fizesse um jantar na sua casa, ou então num restaurante, e que nesse jantar pedisse minha mão em noivado. Eu notei, ficou meio desanimado. Será, amor? Mas, bom, se é isso que você quer, é assim que vai ser. Tem certeza? Será que tua mãe vai aceitar? Bom, ela vai ter que aceitar, né? É a minha vida. E você tá certa. Ela não tem que ficar dando palpite. Se ela não aceitar, eu saio de casa. Pronto. Enfim, ficamos numa boa. Eu e ele. Eu na expectativa de que ele marcasse, né, o tal jantar, onde ficaríamos noivos. Aliás, fomos até uma loja, ali no centro mesmo, encomendar as alianças. Olha, eu fiquei tão feliz, tão empolgada. Claro que um pouco daquele impulso era pirraça com a mãe dele. Mas eu amava o Matheus. Estava muito apaixonada. E a gente ficar noivo seria um sonho para mim. As alianças ficaram prontas e ele então prometeu que ia marcar o jantar. Só que um dia me ligou todo nervoso. E quando me fez aquela pergunta, eu logo entendi o porquê. Débora, e se a gente ficasse noivo, mas sem jantar? Sem jantar? Ué, como assim? Não precisa me dizer nada. Você falou com a tua mãe e ela torceu o nariz. É ou não é? Então, ela não está concordando muito. Diz que não vai fazer jantar nenhum. O que a gente faz? Sem jantar não tem noivado, Matheus. Dá um jeito. E tem mais. Tua mãe vai ter que me pedir desculpa por tudo que ela me disse. A verdade é que quando junta uma pessoa cabeça dura com outra, a gente sabe que não dá coisa boa. Eu, sinceramente, devia ter recuado. De que ia adiantar eu ficar batendo de frente com a mulher? Lembro que tivemos essa conversa numa quarta-feira, por volta das 8 horas da noite. E depois disso, não consegui mais falar com ele. Na verdade, nem naquela noite, nem na manhã do dia seguinte. Eu ligava, mandava mensagem, mas não vinha resposta. Como se o aparelho estivesse desligado ou fora de área. Foi apenas à tarde que recebi uma ligação de um número desconhecido. Para minha surpresa, era o pai do Matheus. Ele nunca tinha ligado para mim. Achei aquilo tão esquisito quando reconheci a sua voz. E quando ele me deu aquela notícia, não sei como não tive um ataque. Primeiro ele falou: tô ligando para você porque você deve estar preocupado. Eu sei que você e o Matheus voltaram a namorar. Ele falou que vocês... O que houve? Cadê o Matheus? O senhor tá ligando para mim por quê? Então, era o que eu estava querendo te falar. Ele sofreu um acidente de carro ontem. Ele e a minha mulher tiveram uma discussão, desentendimento por causa do noivado de vocês. Aí ele pegou o carro e saiu. Bateu o carro. Mas como que ele tá? Ele tá bem? Infelizmente não tá nada bem. Inclusive tá na UTI. O estado dele é bem grave. Meu filho corre o risco até de morrer. Eu entrei no mais completo desespero. Segundo o pai dele, ele havia discutido com a mãe justamente por causa do nosso noivado. Ela naturalmente continuava não aceitando. Aí ele pegou o carro e saiu para a rua.
Até que no fim se envolveu num acidente. Devia estar nervoso, estressado. Seu pai não quis me dar o endereço. Achou melhor eu esperar por notícias, porque sua esposa estava no hospital, naturalmente. Era melhor não haver nenhum confronto entre a gente, imagine. A minha agonia, o meu desespero, a minha aflição. Olha, como me arrependi de ter inventado aquela história de noivado, de jantar. Podíamos apenas ter retomado o namoro de onde tínhamos parado. Inclusive, até em segredo, sem a mãe dele, para azucrinar. Por que fui bater de frente com aquela mulher, meu Deus? Quem sabe aos poucos ela mudasse de ideia, aceitasse a situação, mas não. Eu, geniosa, bati de frente com ela. E no fim, acabei, de certo modo, querendo ou não, sendo a responsável pela tragédia que acabou acontecendo. Como me arrependo por ter agido de modo tão impulsivo. Juro que eu daria metade dos anos que ainda me restam para que nada disso tivesse acontecido. Por sorte, ele sobreviveu. Como bateu a cabeça, né? Teve traumatismo, ficou com sequelas graves. Acho que não preciso nem dizer que até hoje sua mãe me culpa pelo que aconteceu. E seu ódio por mim, que já era grande, adivinha, só aumentou, porque ela me considera responsável por tudo. E por conta disso, nunca me permitiu sequer fazer uma visita para ele. Nunca mais o vi, nem mesmo no hospital. E muito menos ainda depois que ele teve alta, que voltou para casa para terminar de se recuperar. Através do pai dele, tive notícias do que aconteceu depois. A batida prejudicou muito as funções do cérebro, sua fala, seus movimentos. Ele me disse que para não tornar as coisas ainda piores, seria melhor me manter afastada. É claro que não forcei a barra. Só que, meu Deus, isso tudo é tão injusto, tão injusto. Como que aquela mulher pode se achar no direito de proibir duas pessoas que se amam de se verem? Ou de pelo menos que fosse se despedirem? Se ela realmente ama o filho, como diz, por que não me deixa pelo menos vê-lo? Me dar um último abraço. Queria tanto, pelo menos, conversar com ele um pouquinho, que fossem 5 minutos, ver como ele está. Queria tanto poder dizer bem baixinho no seu ouvido que o amo, apesar de tudo, que sinto muito pelo que aconteceu, que sofro com a sua ausência, que morro de saudade dele, que sinto sua falta. Se soubesse que tudo ia acontecer do modo como aconteceu, é claro que eu teria agido diferente desde o começo. Mas como que eu poderia saber, meu Deus? Depois, embora eu tenha culpa, a culpa não é toda minha. Metade, no mínimo metade da culpa é dela, que não permitiu que a gente se amasse. Que por birra, por antipatia em relação a mim, impediu a gente ficar junto. Claro que eu também colaborei. Admiti desde o começo que eu sou birrenta, que eu sou uma pessoa orgulhosa, geniosa. E como me arrependo, meu Deus. Mas agora está feito. Por que impedir que a gente pelo menos se veja? Que eu possa saber como ele está. Beijá-lo, abraçá-lo.
pelo menos uma última vez. Porque não tem outra coisa a ser feita, meu Deus. Eu não posso recuperar o tempo perdido como eu queria, mas não posso porque o tempo não volta. Ah, se voltasse, mas ele não volta. Mas que eu tivesse pelo menos o direito de vê-lo de novo uma última vez, de beijá-lo, dar um abraço bem apertado e dizer: Mateus, que apesar de tudo, eu ainda te amo, que estou muito arrependida e vou te amar para sempre, para sempre.